dia, família Moriá, bom dia, amigos, bom dia, igreja. Mais um dia amanhece, estamos na presença do Senhor nosso Deus. Hoje nós vamos louvar a Deus com toda a nossa gratidão, com tudo que Deus tem feito de melhor para conosco. Salmos 63, de 1 a 4 diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus, procuro estar na Tua presença, todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de Ti como uma terra cansada, seca e sem água. Quero ver-te no templo, quero ver como és poderoso e glorioso. O Teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu Te louvarei. Enquanto viver, falarei da Tua bondade e levantarei as mãos a Ti em oração. Agora é a hora do nosso estudo. Reúna a sua família, estamos prontos para aprender a palavra de Deus e para aplicar em nossas vidas. Que vocês tenham um domingo maravilhoso. Amém. Eu te louvarei.
Olá, irmãos. Bom dia, irmãos e amigos da Igreja Batista Moriá. A palavra de Deus em Jeremias 29:11 nos diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Irmãos, o Senhor diz que quando a gente invocar, Ele vai ouvir. Então, nesse momento, nós vamos orar, nós vamos invocar a Deus e mandar as nossas petições até o trono de glória dEle, porque Ele está com os ouvidos inclinados para nós. Vamos orar? Senhor Deus e Pai querido, te damos graças ao Senhor por este dia que o Senhor nos deu. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Mas viemos aqui, Senhor, clamando como igreja, como pessoas, ó Deus, que precisam de Ti, ó Senhor. Nós clamamos, Senhor, que o Senhor continue a olhar por nós. Precisamos, ó Senhor, da Tua cura, das Tuas bênçãos. Entregamos ao Senhor tudo aquilo que aflige o nosso coração em Tuas mãos. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando dos profissionais de saúde que estão trabalhando neste momento, que o Senhor guarde a vida deles e de suas famílias. Também pedimos ao Senhor que o Senhor guarde as nossas famílias, preserve todos eles, ó Deus, que nenhum mal recaia sobre nenhum. Senhor Deus, nós também pedimos pelas pessoas que estão aflitas, ó Deus, porque este momento em que temos que ficar reclusos em nossas casas, também ficamos aflitos, deprimidos. Nós rogamos a Tua grande misericórdia sobre essas pessoas, porque isso aflige a todos nós, ó Deus. Todos nós estamos sentindo isso. E pedimos que o Senhor esteja a atender o pedido do nosso coração. Tira essa aflição, essa angústia do coração das pessoas. Deus querido, nós te pedimos, ó Senhor, guarde os nossos idosos, proteja e guarde a todos, ó Senhor, e que tudo possa passar logo, Deus, porque sabemos que tudo é passageiro. E nós confiamos em Ti, ó Deus, porque sabemos que tudo vem do Senhor e que tudo está sob Teu controle. Te agradecemos, ó Deus, porque com todas as coisas que têm acontecido, nada tem nos faltado e o Senhor tem provido as nossas necessidades. Muito obrigada, Senhor, que nós entregamos a nossa vida, a nossa família, os nossos irmãos em Cristo Jesus, os nossos amigos, entregamos em Tuas mãos, ó Deus, pedindo que o Senhor esteja abençoando todos e protegendo e guardando. Também oramos ao Senhor, unidos pelo nosso país, pelos governantes, pedindo sabedoria, pedindo, Senhor, que eles possam realmente olhar para o povo necessitado. Te agradecemos, ó Senhor, porque o Senhor tem nos livrado e tem nos abençoado de todas as formas. Rogamos a Deus que o Senhor continue a olhar por nós. Esse é o nosso pedido. Mas oramos agradecidos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Tenham um bom dia, irmãos. As Tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, é bom que seja assim. São Teus os meus poderes e minha vida, em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. As Tuas mãos dirigem meu destino, cravadas na sangrenta e rude cruz. Por meus pecados foram traspassadas e posso nelas descansar, Jesus. As Tuas
me afligirá. As tuas mãos dirigem meu destino. Ó Deus de amor, é bom que seja assim. Bom dia, meus queridos irmãos. É um grande privilégio estar mais uma vez junto com vocês para estudar a palavra do Senhor, seguindo o propósito da nossa escola bíblica. Nós estamos prosseguindo estudos, mensagens no livro de Provérbios. E hoje vamos considerar no capítulo 24, os versículos 21 e 22. Vamos fazer a leitura. Meu filho, tema a Deus o Senhor e respeite as autoridades. Não se envolva com as pessoas que se revoltam contra eles, pois num instante elas podem se arruinar. Você pode fazer uma ideia da destruição que Deus ou as autoridades podem causar? O tema extraído desses dois versículos é a desobediência. E a ideia principal que queremos deixar é que devemos evitar a desobediência. Devemos evitar a desobediência. Desobediência pode ser compreendida como indisciplina, falta de bom senso, rebeldia, insubmissão. Um dos códigos de lei mais antigo que conhecemos é o chamado Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi foi escrito por um rei com esse nome por volta de 1790 a.C. Quer dizer, 1790 anos antes de Cristo, mais ou menos por essa data. O Código de Hammurabi trazia normas, leis, princípios sobre a vida, sobre a família, sobre as finanças. E esse código foi acolhido e era obedecido. Hammurabi era o rei da Babilônia. E a Babilônia permaneceu por muitos séculos como um reino forte. Supomos que a presença de um código de leis, um código bem elaborado e bem obedecido, supomos, digo, que esse código contribuiu para o progresso daquele reino, o reino da Babilônia. 340 anos depois do Código de Hammurabi, surgiu a Lei de Moisés. A Lei de Moisés surgiu por volta do ano de 1450 a.C. e era um código semelhante ao Código de Hammurabi. Também trazia princípios, mandamentos, leis, normas que deveriam ser seguidos. O povo de Israel sobreviveu de forma maravilhosa e nós podemos imaginar que a Lei de Moisés, que aceitamos até hoje, a Torá, que aceitamos o mundo judaico-cristão aceita até hoje, que este código, esta lei de Moisés, contribuiu para o progresso e para a sobrevivência daqueles povos. Quando estava no deserto, o povo reclamou por falta da comida especial que eles tanto apreciavam. E Deus falou por meio de Moisés que não deu o pão que eles costumavam ter
mas deu a eles o maná. E disse: Deus vos deu o maná e também a sua palavra. Por quê? Não é só de pão que a pessoa vive. O ser humano vive do pão e também da lei, e também da palavra. Quero então falar sobre a desobediência, relembrando que os códigos de Hammurabi, o Código de Hammurabi e a Lei de Moisés, foram razão de prosperidade daqueles povos. Mas o que é a desobediência e o que é a obediência? Desobediência é uma resistência ou uma rejeição a leis, normas, princípios ou mandamentos de origem divina ou de origem humana, que é proposto para um povo ou uma nação ou grupo social com o fim de produzir o bem comum. A lei, as normas, os princípios têm como finalidade o bem das pessoas. E a desobediência a essas normas, a esses princípios, a esses códigos, é desaconselhável. Desobediência é desaconselhável. Por isso falamos que é importante evitar a desobediência. A desobediência está relacionada a aspectos negativos da personalidade humana. Por exemplo, falta de bom senso. Desobediência muitas vezes é falta de bom senso. Irresponsabilidade. Desobediência como irresponsabilidade geralmente está relacionada à arrogância, à tolice, falta de respeito e ignorância da verdade. O que vamos falar hoje tem a ver com 3 razões por que devemos evitar a desobediência. Nós devemos evitar a desobediência porque a desobediência demonstra falta de temor a Deus. O temor a Deus é um princípio fundamental da existência do ser humano, o respeito para com o Criador. Por outro lado, a prática da desobediência, evitar a desobediência, ou praticar a desobediência, significa uma escolha inadequada a respeito das pessoas, da convivência de um ser humano. A desobediência está ligada a escolhas de pessoas que estimulam a prática da desobediência. E em terceiro lugar, porque a desobediência traz castigo, traz punição. São essas 3 questões que vamos analisar hoje. Eu estou dizendo que nós precisamos evitar a desobediência. Há leis, há códigos, há normas, há princípios que nós não devemos desobedecer. Devemos evitar a desobediência. E aí nós temos as razões por quê. Devemos evitar a desobediência porque ela demonstra falta de temor a Deus. O texto diz assim: Meu filho, tema a Deus o Senhor e respeite as autoridades. Tema a Deus o Senhor e respeite as autoridades. A expressão meu filho traz uma relação entre um mestre e um aluno. Um mestre sábio e um aluno inexperiente, inculto, que precisa aprender. Meu filho significa que há alguém que pode ensinar alguém a viver melhor.
E essa palavra vem a nós como um estímulo para evitarmos a desobediência, em razão do fato de que a desobediência demonstra falta do temor a Deus. Devemos prestar obediência a Deus e às autoridades, de acordo com essa passagem. A Deus devemos o temor, porque Deus é o Senhor de Todo-Poderoso. Ele é o Criador, é o sustentador do universo, e a Ele os homens devem reverência e temor. Com relação às autoridades, podemos dizer que são pessoas que, em um determinado contexto social, detêm o atributo de exigir a obediência. O exemplo de autoridades são Deus, é uma autoridade, a maior autoridade. Os reis eram autoridade, hoje os ministros dos países, os presidentes dos países, os juízes nos tribunais, os pais na família, são autoridades. Professores na classe de escola são autoridades. Os policiais são autoridades. O comandante do navio, ele é a autoridade do navio. Todas as pessoas devem obedecê-lo. Ele manda ali. Diante da autoridade, o nosso dever é respeitar. Se eu estou num determinado local e uma autoridade, por exemplo, um policial, ele se aproxima e diz: é proibido ficar neste local. Você deve sair daí. Eu vou sair porque eu preciso obedecer à autoridade. Preciso evitar desobediência. Diante de Deus, o temor, o respeito, a reverência, e diante das autoridades, o respeito e a obediência às suas normas. Ou às normas que ele propõe. Quero fazer 2 comentários a respeito desse assunto. Primeiro, o temor a Deus é o sentimento de pequenez que nos vem diante da constatação de sua grandeza, seu poder e santidade. Então, o que eu quero dizer é que diante de Deus, diante da santidade de Deus, o poder de Deus, eu sou tomado de um sentimento de pequenez, de ser pequeno, de não ser nada. Isso é o temor. O temor a Deus significa que Ele, para mim, é insuperável, que Ele é tudo e a Ele eu devo o temor. Por outro lado, o temor implica em amor, respeito, submissão, reverência. Quando eu falo de temer a Deus, eu falo de amar a Deus. Eu falo de respeitar a Deus. Eu falo de obediência a Deus. Eu falo de reverência a Deus. E eu falo de submissão a Deus. Voltando um pouco, o temor a Deus implica em amor a Deus, respeito a Deus, submissão a Deus, reverência a Deus. Hoje em dia, nós presenciamos a disseminação da falta de temor a Deus, a disseminação do desrespeito a Deus e a disseminação do desrespeito às autoridades. Considerar as coisas santas como coisas imundas, como coisas sujas, é demonstrar falta de temor, falta de respeito, falta de reverência. A reverência está ligada à obediência. O temor à autoridade está ligado à obediência. O respeito ao juiz está ligado à obediência. Mas nós vivemos, como disse, um tempo de disseminação de desrespeito. Por exemplo, se uma pessoa faz um programa de televisão mostrando Jesus como um bêbado, é óbvio que essa pessoa não é obediente a Deus.
Porque não havendo temor a Deus, também não haverá obediência a Deus. Eu temia o meu pai, eu respeitava o meu pai. Por isso era fácil para mim obedecê-lo. Eu não tinha problema para obedecer o meu pai, porque acima de tudo eu o respeitava. Eu o valorizava, eu tinha reverência a ele, eu tinha temor a ele. Bom, quando nós evitamos a desobediência, nós estamos demonstrando o nosso temor a Deus. Aquele que teme a Deus evita ser desobediente. Aquele que respeita as autoridades evita de cometer delitos. Continuando, temos uma outra razão por que evitar a desobediência. Devemos evitar a desobediência porque ela demonstra um critério correto na escolha das minhas companhias, dos meus companheiros. Evitar a desobediência demonstra que eu sei procurar com quem eu ando. O texto diz: não se envolva com as pessoas que se revoltam contra Deus e contra as autoridades. Provérbios está dizendo que a pessoa justa, a pessoa correta, ela evita o convívio com pessoas que não temem a Deus e não respeitam a autoridade. O temor a Deus e o respeito às autoridades significa que eu estou disposto a ter companhias que me ajudem a ser obedientes. Existem várias situações de rebeldia e desobediência. A desobediência geralmente funciona por meio de certos focos. Então, na humanidade, há focos onde a desobediência é estimulada. Por exemplo, a primeira menção de desobediência aconteceu no céu. Consta que Deus vivia com os anjos no céu e os anjos eram obedientes, todos eles obedeciam a Deus. Mas um deles se rebelou. Esse que se rebelou, posteriormente, ficou sendo chamado de Satanás. Satanás organizou um foco de desobediência e atraiu outros seres para esse foco. Criou, então, uma situação em que havia desobediência às ordens de Deus. A consequência foi que Satanás e os outros que faziam parte do seu foco de desobediência foram expulsos. Os focos de desobediência surgem em várias situações. Podem surgir nas igrejas. Nas igrejas, seja qual for ela, de tempo em tempo surge um foco de desobediência, de rebeldia, um foco de rebelião, surge ali. Na família, surgem os focos de rebeldia, os focos de desobediência. Um filho resolve se rebelar contra o pai, um filho resolve desrespeitar o pai ou a mãe. Existem focos, por exemplo, quando pessoas convocam muitos jovens para um baile funk, onde não se obedecem normas, não são obedecidas normas de proteção com relação à pandemia. Então, há um foco que dissemina a desobediência em vários lugares. Provérbios diz que nós precisamos evitar esses focos, ficar fora desses focos. Eu conheço um local onde há um bar e ali é um foco de desobediência às normas de defesa do coronavírus. As pessoas ficam lá aglomeradas, elas ficam bebendo, elas ficam juntas, elas não usam máscara, elas não usam álcool gel. Ali é um foco de desobediência. Há uma desobediência às normas propostas
pelas autoridades e essas normas são desrespeitadas nesse foco de desobediência. E assim poderíamos mencionar outros focos de desobediência. E Provérbio diz, se você souber de um foco de desobediência, fica longe. Não se envolva com as pessoas desobedientes. Não se envolva com as pessoas que não respeitam a Deus e não respeitam as autoridades. Na história de Moisés, houve vários momentos de desobediência. Um muito conhecido, muito famoso, é a desobediência de Coré. Coré era um líder, ele pertencia à classe, à tribo de Levi, e tinha direitos religiosos, porque ele, sendo da tribo de Levi, ele cuidava das coisas do templo, mas ele queria um poder maior. E ele chamou um homem chamado Datã, outro chamado Abirão e outro chamado Om, e formou um foco de desobediência. Desobediência contra a lei de Moisés, desobediência contra as normas estabelecidas pela lei que Deus havia dado a Moisés. Esse foco atraiu mais 250 pessoas. 250 pessoas foram atraídas para um foco de desobediência. E o resultado foi que Coré e todas essas pessoas foram destruídas. Elas morreram. Provérbio diz, fuja. Se você percebe que há um foco de desobediência, fuja. E eu digo, se você verificar que há um foco de conglomerados humanos, de muitas pessoas, um foco de reuniões, esse é um foco de desobediência, porque reuniões, aglomerados estão proibidos. E se a pessoa participa desses focos, ela está saindo do contexto necessário de obediência. Aquele que quer evitar a desobediência vai fugir dos focos de desobediência. É isso que Provérbios diz. Ele diz, fuja, não se envolva com as pessoas que se revoltam contra Deus e contra as autoridades. Prosseguindo, há uma terceira razão por que devemos evitar a desobediência. E é exposto da seguinte maneira. Devemos evitar a desobediência porque ela traz punição. Provérbio diz, você pode fazer uma ideia da destruição que Deus ou as autoridades podem causar? Muitas vezes nós desobedecemos e não fazemos a ideia do preço dessa desobediência. Provérbios diz que desobediência traz problema. Ele diz, vocês nunca pensaram no problema que pode vir? Vocês nunca pensaram na destruição que a desobediência pode causar? Um psicólogo famoso observava crianças brincando. Crianças de 5 anos brincando. E ele observava essas crianças brincando, e uma das coisas que ele observou é que havia normas nas brincadeiras. As crianças brincavam, elas tinham regras nas suas brincadeiras. Quando uma criança desrespeitava as normas da brincadeira, as outras crianças reclamavam. Porque ela não obedeceu os princípios daquela brincadeira. E se aquela criança insistisse, ela era expulsa da brincadeira. Ela era punida por não cumprir as normas da brincadeira. É assim mesmo. Se a gente não cumpre normas estabelecidas no nosso núcleo social, nós corremos o risco de ser colocado para fora do grupo social. Frequentemente isso está acontecendo. Uma pessoa que é colocada para fora de um condomínio porque ele viola as normas daquele condomínio, e assim pessoas que são expulsas da escola porque não obedecem aquelas normas, pessoas que são expulsas de um avião porque não cumprem as normas, e assim por diante. O que estamos dizendo é que sempre haverá punição para aqueles que desobedecem, e essa punição pode ser muito dura, ela pode ser muito cruel. As punições podem ter 3 origens quando desobedecemos.
Primeiramente, a origem divina. Uma pessoa pode ser punida diretamente por Deus. Na Bíblia há muitas histórias de pessoas que foram punidas diretamente por Deus. Elas desobedeceram e receberam punição. Na lei de Moisés, eram mencionados 20 delitos pelos quais era aplicada a pena de morte. Muitas dessas penas de morte eram apedrejamento, mas muitas dessas penas de morte eram causadas de forma sobrenatural. Então as pessoas entendiam que aquilo foi causado diretamente por Deus. A punição também pode ser causada por tribunais. No Código de Hammurabi havia tribunais, na lei de Moisés havia tribunais. Moisés escolheu 70 juízes, formava um tribunal, e esse tribunal podia punir com a morte. Nos dias de hoje é a mesma coisa. Muita gente está pagando na prisão, ou em alguns países onde há pena de morte, ou pena pela vida inteira, que as pessoas estão lá, elas pagam um pagamento definido pelos tribunais. Mas eu acho que esse é o pior, que é a punição pela natureza. A própria natureza nos pune. Por exemplo, no trânsito. Homens que pilotam suas motos são punidos pela lei da gravidade. A lei da gravidade diz que tudo é atraído para o centro da Terra. E se não tivermos cuidado, nós vamos ser atraídos para o centro da Terra. Como nós não vamos chegar ao centro da Terra, nós vamos ficar estatelados no chão. A queda é uma violação da lei da gravidade. E quando um automóvel bate no outro, essas pessoas que bateram desrespeitaram a lei, uma das propriedades da matéria. Uma das propriedades da matéria diz: 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço num determinado tempo, no mesmo tempo. Então, o ônibus e o automóvel não podem ocupar o mesmo espaço naquele mesmo tempo. E se eles insistem em ocupar o mesmo espaço, haverá um acidente e pessoas podem morrer. A natureza pune. Por exemplo, uma pessoa vive o tempo todo tomando bebida alcoólica. Ela vai morrer de cirrose. Não é que Deus a matou, nem que o tribunal a matou. Ela foi punida pela natureza. Quando nós não respeitamos a quarentena e nós somos acometidos de doença e nós morremos, isso não foi uma punição divina, nem foi uma punição dos tribunais. A natureza se encarrega de punir aqueles que desobedecem. Haverá sempre punição. Se desobedecemos, haverá punição. No livro dos Reis, há a história de um profeta que recebeu uma ordem de Deus. Deus disse para ele: você volta para casa, mas não pelo caminho pelo qual você veio. Você deve voltar por outro caminho. Ele desobedeceu. Ele não voltou pelo caminho que Deus determinou. E ele foi devorado por um leão. Não foi Deus quem o devorou. Naquele caminho havia um leão faminto. Por isso ele devia passar por ali. Mas ele desobedeceu, não passando pelo caminho que Deus determinou, e passou pelo caminho onde havia um leão faminto, e ele foi morto. O servo do profeta Eliseu, Geazi, pegou presentes de uma pessoa da qual ele não deveria pegar. Eliseu curou Naamã, o general. Naamã queria dar presente. Eliseu falou: nós não vamos receber presente de você. Mas Geazi burlou a vigilância e foi e recebeu presente. E ele ficou leproso. Naamã veio da Síria com lepra, foi curado da lepra. Mas Eliseu, que curou Naamã da lepra, e os seus auxiliares não podiam pegar presente.
Havia alguma coisa ali. E a pessoa pegou o presente e a lepra passou para ele. Naamã foi embora sem lepra. E Geazi ficou leproso até o fim da sua vida. Pois bem, o que eu quis dizer é o seguinte: desobediência precisa ser evitada. O livro de Provérbios, no capítulo e nos versículos que lemos, fala sobre isso. Se você deve temer a Deus, respeitar as autoridades. Você não deve se associar aos núcleos de desobediência. Onde há desobedientes, sai dali, porque você vai se envolver na desobediência e vai pagar as consequências. Então a pessoa deve fugir dos núcleos de desobediência. E deve evitar a desobediência para não ser castigado, para não ser punido. Haverá sempre castigo, haverá sempre punição, haverá sempre um preço quando houver desobediência às leis. Terminando, quero falar de uma notícia que vi na televisão. Iracema viu para mim e me falou que atualmente nós temos 15 mil mortos no Brasil causados pela Covid-19. São 15 mil mortos. São 220 mil doentes. Então, 220 mil já foram contaminados e 15 mil mortos. Se nós pegarmos esses 15 mil mortos, colocarmos um ao lado do outro, vamos imaginar que nós temos todos esses mortos nos seus caixões. E vamos colocar esses caixões um ao lado do outro. Nós vamos ter mais de próximo de 15 quilômetros, que deve ir daqui talvez a Lapa. Mais ou menos. Mas imaginem, quanto morto. Mas se nós pegarmos todos os enfermos, colocar nos seus leitos, um ao lado do outro, são 200 mil pessoas doentes. Então nós teríamos uma distância de 220 quilômetros. Íamos daqui a Aparecida do Norte. É muita gente. Agora, a questão é que muitos desses que morreram e muitos desses que estão doentes, estão doentes ou morreram como consequência da desobediência. As pessoas pegam a doença, são contaminadas pelo vírus, à medida em que se expõem. O desrespeito, a desobediência às normas de proteção contra a doença, os princípios que devem ser seguidos são desobedecidos. E por essa razão, hoje temos 15 mil mortos e 220 mil contaminados. Para diminuir a sequência dessas doenças e dessas mortes, é preciso que haja mais obediência às normas de proteção. E essas normas são estabelecidas pelas autoridades. A autoridade é alguém que por si mesmo, tem capacitação para opinar sobre uma determinada coisa. Muita gente que não tem nenhuma autoridade, e vocês conhecem muitas dessas pessoas, e uma dessas pessoas é uma pessoa muito importante, não tem autoridade para opinar. As autoridades dizem que os mortos e os doentes são vítimas, em grande parte, da desobediência em não guardar os princípios de proteção. Bem, o que eu quis dizer, repetindo nesta manhã, é que a obediência é contrária à desobediência. A cada dia, a cada momento, alguém está desobedecendo e pagando as consequências. A cada dia, a cada momento, alguém está desobedecendo e sendo punido por causa disso. Portanto,
Provérbios diz: fuja da desobediência, evite a desobediência. Teme a Deus, tema a Deus, tema as autoridades, fuja dos focos de desobediência e abre o olho, porque a desobediência traz sofrimento, a desobediência traz punição. Que Deus nos abençoe, que a graça dele esteja conosco e que a verdade dele floresça em nossos corações. Fiquem com Jesus. Amém.